Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: crê, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Acontece que o apóstolo Tiago ele escreveu dizendo assim: você crê que existe só um Deus? Faze bem, até os demônios creem e estremecem. Então tem que crer, porque até os demônios estremecem na presença de Deus. Os demônios, quando viram Jesus aqui na terra, eles dobraram os joelhos e adoraram ao Senhor Jesus, e falou para o Senhor Jesus: porque vieste nos atormentar a fora de tempo? Então até os demônios creem e estremecem, porque todos hão de estar prostrados diante do Senhor Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui para ler o que diz a Escritura, que na carta que Tiago escreve, no capítulo 4, ele fala: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, ou seja, desejos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A Bíblia diz: todos pecaram, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus o Senhor. Lá em Salmos está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 106, versículo 3 está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam o juízo e praticam a justiça em todos os tempos. Os tempos na qual nós estamos vivendo é os últimos tempos. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, sede prudentes, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar, há de vir. Porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeçam, e assim se manifeste a graça ou a glória de Deus. Por isso que hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas não creem mais naquilo que está escrito. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que a carne, ela não é sujeita à lei de Deus, e nem na verdade o pode ser, porque toda inclinação da carne é pecado.
porque aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, porque o homem, quando ele foi desobediente a Deus no jardim do Éden, teve a consequência. O homem desobedeceu os estatutos de Deus. Deus queria e quer ser amigo do homem. Deus quer ser o companheiro do homem. Mas enquanto o homem for amante do mundo, Deus permanece inimigo do homem. Porque aquele que se outorga amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa, e passa tudo isto, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A Bíblia manda o homem se achegar a Deus, e Deus se achegará a ele. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 29 e versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Era o primeiro mandamento da lei do Senhor: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a si mesmo. O rei Salomão escreveu dizendo assim: o fim de todas as coisas é chegado, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má. Aqui eu li uma epístola que o apóstolo Tiago, servo de Jesus Cristo, e ele escreveu, e ele falou a questão das guerras que o homem tem, e essas guerras vêm por causa dos próprios desejos, porque o homem pede, ele pede, mas pede mal. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, como agora há pouco o pastor fez menção, ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate será aberto as portas. Pedi o Espírito Santo, pedi a graça de Deus, a sabedoria que vem de Deus. Mas o homem pede coisas terrenas, o homem pede mal, porque ele não consegue pedir. Por isso que o apóstolo escreveu: pedi e não recebeis, porque pedis mal, só para gastar em vossos deleites, nos vossos desejos. Se você sair fazendo uma pesquisa para muitos e perguntar a ela, durante o dia dela, o que ela pediu a Deus, uns vão falar casamento, outros trabalhos, outro família, carro, casa, vida boa, morar em casa de praia, viver em sítios, em fazendas. Mas acontece que as pessoas pedem, mas pedem mal, porque não sabem pedir. Em vez de pedir ao Espírito Santo de Deus que seja seu companheiro, ele vai pedir coisas que são vãs, coisas que são inúteis, que não têm valor. Adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, ele está insistindo com o homem, para salvar o homem. Por isso que ele mandou pregar o Evangelho, para que o homem conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12 está escrito
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai-vos pelo entendimento do Espírito Santo de Deus. Não vos conformeis com este mundo, porque o que há no mundo, guerras, pelejas, violências, mortes, traições, o que há no mundo, inveja, cobiças, e por fim, morte, porque os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz que o caminho do homem, o fim dele é morte. Por isso que o homem não deve amar o mundo, porque o Deus do mundo é o diabo, o Deus deste século é o diabo. E quando o homem adora o mundo, aquilo que está no mundo, ele está adorando o próprio diabo. Por isso que Deus falou em Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, eles não são do mundo, como eu não sou, mas eles estão no mundo, porque assim como o Pai me enviou, eu também os enviei. Por isso que Jesus enviou a igreja para pregar o Evangelho, a igreja que prega o arrependimento, a igreja que prega o conserto, a vida eterna, porque esta vida é passageira. Todo aquele que se adultera com as coisas deste mundo, ele é inimigo de Deus, porque se o homem troca Deus pelo mundo, Deus é inimigo dele. Nós temos exemplos na Bíblia em que Deus, por ver a geração inteira corrompida, o mundo inteiro entregue totalmente ao pecado, à vaidade, à imoralidade, à iniquidade constante, os homens não tinham fim na sua malícia, nos seus pecados. Aí Deus viu que a maldade do homem era grande e ela se multiplicava em cada vez que se passava aqui na terra. O pecado, ele crescia, o pecado aumentava. Aí Deus falou consigo: eu tenho que pôr fim, porque eu tenho me arrependido de ter feito o homem da face da terra. Pesou no coração de Deus. Deus se entristeceu por ver a maldade do homem crescer e não ter fim, não ter limites. Aí Deus mandou o primeiro juízo, mas antes do juízo, Deus escolheu o homem, porque este homem era justo em suas gerações, este homem era reto, este homem era íntegro a Deus. Noé, diz a Bíblia, andou com Deus, e Deus mandaram Noé construir uma arca, e Deus falou assim: entra tu e a tua família. Noé tinha parentes, mas só Noé e a sua família conseguiram entrar na arca. Noé era pregador da justiça, Noé era homem de Deus, e ele estava vivendo em prol de Deus, e ele construindo a arca, e o povo está achando Noé de louco. Noé ouvia zombarias, Noé ouvia escárnios de ímpios pecadores que optaram em viver uma vida ímpia, uma vida depravada. No tempo de Noé, eles só sabiam em casar, dar-se em casamento, comprar e vender. Eles não queriam saber de nada além disto. Só que Deus iria trazer o fim sobre aquela humanidade. Deus iria pôr um fim em todas as obras ímpias daqueles ímpios pecadores. Só que com Noé, Deus iria estabelecer um propósito. Deus iria salvar Noé e a sua casa. Paulo escreveu em Atos capítulo 16 e versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus diz
crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Só que o tempo de hoje está citando o tempo antigo. A geração de hoje está ultrapassando a geração do passado, dos seus feitos malignos e perversos. A geração atual, ela perdeu a noção, ela não sabe o que é o juízo de Deus. Pedro escreveu na sua carta dizendo que aquilo que aconteceu com eles foram postos para exemplo daqueles que vivessem impiamente. Aqueles que vivessem impiamente. Sabe o que é viver uma vida ímpia? É o homem não crer naquilo que Deus deixou escrito. É o homem viver só para o prazer, para o deleite, para o prazer sensual da sua carne. E o homem vive de bar em bar, de esquina em esquina, de jogo em jogo. O homem vive de tragos em tragos, de gole em gole, e ele se esquecendo que este Deus, ele é um justo juízo. Tiago escreveu: não sedes amantes do mundo, porque aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. O que o mundo proporciona ao homem? Sexo fora do casamento, violências, traições, invejas, pelejas, guerras. O que o mundo proporciona ao homem aqui nesta terra? Prazeres sensuais, vida aparentemente boa, só que tem um fim. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. De Deus ninguém zomba. Homens que quiseram viver uma vida injusta, uma vida profana, homens que bateram no peito um dia e falaram assim, que Deus não existe, que Deus é um ser extraterrestre, homens que charlataram o nome de Deus, usaram o nome de Deus em vão, usaram o nome de Deus para pedir coisas abomináveis, como pedir a Deus malandragem, como Raul Seixas, Cássia Ellen, Cazuza. O ser humano, ele tem perdido as estribeiras com Deus. Deus, a Bíblia diz que ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Davi escreveu nos Salmos que ele odeia os ímpios, ele odeia aqueles que odeiam a Deus, porque o ímpio odeia a verdade, o ímpio, ele odeia a luz. Jesus falou: esta geração me odeia, porque o que eles preferem é sexo, é rock and roll, é funk, é baladas. O que esta geração prefere é festas, é carnaval, vida injusta, vida ímpia. Mas a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras que todos os homens praticou, seja ela boa, seja ela má. Um dia eu e você teremos que acertar as contas com Deus, o Criador de tudo. Um dia eu e você teremos que acertar as contas com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o homem deve ser santo, como santo é Deus. Mas ao invés de pedir a Deus santidade, o homem quer viver atrás do diabo, o diabo que se encontra no futebol, o diabo das músicas retardadas que desprezam e desmoralizam toda a mulher, os funks, sertanejo, rock and roll. Mas a geração de hoje aplaude, eles aplaudam os ídolos, os artistas, porque estão na mídia, estão fazendo sucesso, eles são os holofotes do povo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Jesus falou lá no Evangelho de João: vós tendes por pai ao diabo, porque quereis satisfazer o vosso desejo
ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. O diabo é o pai da mentira. Raul Seixas um dia falou: o diabo é o pai do rock. O diabo não é somente o pai do rock, como o do funk, do sertanejo. O diabo é o pai de toda a imundícia que foi criada, porque o diabo induziu a mulher a pecar contra aquilo que Deus ordenou, que não era para comer. O diabo, ele entrou neste mundo porque ele desobedeceu a Deus nos céus. Chegai-vos a Deus, buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Mas quem está se importando? Se estivesse aqui qualquer um jogador de futebol, se estivesse aqui o funkeiro, a estrela de Hollywood, se estivesse aqui o ator preferido da sua novela querida, você vinha e pediria autógrafo, tiraria foto e saía falando para todos os seus vizinhos. Mas a palavra de Deus, muitos se envergonham dela, muitos passam longe só para não receber um folheto que contém um versículo bíblico, porque essa geração diz que tem Deus, tem um diabo, mas a Deus não tem. Mas falam que tem Deus, falam que anda com Deus, que acorda com Deus, que está com Deus para cima e para baixo. Só se for o Deus diabo, que é o Deus deste mundo, é o Deus do funk, é o Deus do sertanejo, é o Deus do futebol, é o Deus Mamon. A Bíblia diz pela boca do profeta Miqueias que Deus vai condenar, Deus vai julgar todos os pecadores. O profeta, ele escreveu que Deus não vai ter o culpado por inocente. Lá em Judas está escrito que Deus, ele vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos os ímpios e condenar dentre eles todos os ímpios pecadores pelas duras palavras que impiamente disseram contra o Senhor. Jesus também falou que pelas suas palavras sereis justificado e pelas suas próprias palavras serás condenado. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Deus enviou as pestes, Deus enviou a doença, mas mesmo assim o povo não se humilha. Deus envia a fome, mas mesmo assim o povo não se humilha. O povo não se aquebranta diante de Deus. Deus envia as guerras para o povo se refugiar a Ele, mesmo assim o povo não vai. O povo está pagando para ver o juízo de Deus. Tiago escreveu que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia. Então se prepare para encontrar com Jesus Cristo. Se prepare, porque o que interessa para Deus é se você se arrependeu, se você se converteu dos seus maus caminhos. Deixará o homem os seus maus caminhos e se converterá aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória. Mas tem que se converter, sair da ladroice, se converter do funk, sair das trevas e vir para a luz. Tem que sair do futebol e vir para a luz, porque enquanto permanecer nas trevas, não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque o Deus deste século é o diabo. A Bíblia diz
que o diabo ele tem os seus filhos, aqueles que praticam a mentira, aqueles que vivem ao pecado só para o prazer. Eles querem ter o gostinho do que é o pecado, mas não querem se santificar. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Jesus falou que a igreja iria chorar, a igreja iria se entristecer, o mundo se alegrará, o mundo iria estar feliz, porque ele busca uma felicidade naquilo que é falso. A falsa paz conduz a muitos a pensar que ele está sendo feliz, deixa ele pensando que ele está sendo mais beneficiado nesta vida. Mas a igreja está chorando, a igreja hoje está gemendo por justiça, ela está clamando a Deus pela justiça de todos os sangues inocentes que os homens derramaram. A Bíblia diz que a terra está clamando. Deus vai vingar cada sangue inocente que foi derramado, porque o homem só tem inveja no seu coração, o homem só tem homicídio. Se o ímpio pudesse, ele matava a igreja hoje, só que a igreja tem um poder maior, a igreja tem Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu advogado, o seu legislador. Humilhem perante o Senhor e Ele vos exaltará. Hoje o mundo se tornou cada vez mais soberbo, as pessoas estão cada vez mais soberbas, elas não querem se humilhar diante da mão potente e poderosa do Senhor. Elas afirmam que não precisam de Deus, que não querem a Jesus, elas não precisam ler a Bíblia, elas não precisam se santificar, mas no céu não entra. De qualquer forma, no céu não entra pecador. Lá no céu vai entrar os lavados, os comprados, os remidos pelo sangue de Jesus. Aqui em Apocalipse está uma relação grande daqueles que vão ficar de fora deste céu, porque amou o mundo, trocou os valores morais pelos valores espirituais, trocaram os princípios de Deus pelos princípios humanos, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eles voluntariamente ignoram as coisas de Deus. Mas aqui tem a relação. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em Apocalipse mesmo, no capítulo 22 e versículo 15 também diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Uma carta que o apóstolo Paulo também escreveu, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 9 e 10, ele falou: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia menciona muitas vezes as palavras idólatras, adúlteros, avarentos, ladrões,
homicidas, não hão de herdar o reino dos céus. Tiago diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, porque não tem como se alienar a uma coisa e ao mesmo tempo a outra. Jesus falou em Mateus 6, não podeis servir a dois senhores, porque se você agrada um, você desagrada o outro. Se você honra um, você não honra o outro. A quem você se apresentar, você se torna escravo para poder servir a Deus ou ao pecado, a Deus ou ao diabo. A quem nós nos apresentar, nós nos tornamos escravos para servir. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eis que cedo venho. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, porque o tempo está próximo. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Paulo diz que não será assim, sem antes venha a apostasia. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque o diabo inventou uma história, e ela tem pegado em todos, da criança até o ancião. Todos são filhos de Deus, todos vão para o céu. Viva da maneira que quiser, depois que morre vai para o céu. Fumando maconha, vai para o céu. Bebendo cerveja, vai para o céu. Na mente deste povo, está indo para o céu. Só que estão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus falou que aonde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar na vida eterna faltando um dos teus membros, do que você tendo todos e ser lançado no fogo que nunca se apaga, aonde o bicho nunca morre. Lá é choro e ranger de dentes. As pessoas veem o diabo como um ser extraterrestre. O diabo é um alienígena. O diabo não é aquele ser malvado. Ele está lá no cinema, naqueles desenhos satânicos, naqueles desenhos endemoniados. Só que até nos desenhos você vê o diabo agindo. Ele põe as pessoas ao seu favor, ao seu serviço. Só que essa relação que eu li, que não vão herdar o reino dos céus, infelizmente é daqueles que dizem que estão indo para lá. É aqueles que falam que tem Deus no coração. É aqueles que dizem que acreditam em Deus. Acreditar em Deus, até o papagaio acredita, se você ensinar. Agora obedecer a Deus, só cristão, só quem nasce da água do Espírito, só aquele que se converte verdadeiramente, só aquele que quer andar com Deus. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Jesus falou: cedo venho. Guarda o que você tem, para que ninguém roube de ti a coroa da vida. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? A Bíblia é bem clara que o juízo de Deus está vindo. Se arrependa dos seus pecados, porque esta é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos.